Boa noite, psicólogas e psicólogos, estudantes de psicologia, sociedade em geral. Estamos aqui para mais um projeto, do programa de saúde mental de janeiro a janeiro, para a campanha especial Psicólogas em Movimento pelo Bem Viver dos Povos Indígenas. Hoje nós vamos receber uma convidada especial para falar sobre a cultura indígena em sua contemporaneidade. Hoje nós vamos receber a Desiane Gouveia Gomes, a Deis Tuxá. Se ela estiver aí, Deis, se você estiver aí, mande o convite para poder entrar na live, certo? Falando um pouco dela, ela é enfermeira, não é? Ela atua no DCEI, que é o mesmo programa que a nossa convidada Adriana faz parte, não é? A Adriana que esteve aqui semana passada, Catiana mediou a live. Tô aguardando a Deise mandar aí, certo, gente? Então, ela é indígena Tuxá, enfermeira, graduada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Ela é especialista em saúde coletiva, em concentração de monitoramento, avaliação e informação estratégica pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Desde também está matriculada no programa de pós-graduação em saúde da população negra e indígena da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em nível de mestranda. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada mandou o convite. Deixa eu procurar ela aqui. Só um instante. Estou aguardando ela entrar na live. Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Gente, só um instante, viu? A gente combinou de entrar, mas deve ter acontecido alguma coisa. Rapidinho. Ela chegou aí. Vou adicionar ela aqui, gente. Só um instante, por favor. Chegando. Olá, Oi, boa oi. noite. Não tivemos, parece que a câmera. Agora sim! Boa noite, bem-vinda, Deise. Te apresentei para o pessoal, Boa enquanto noite. Você já me apresentou? Eu só consegui logar apresentei. agora. Teve algum problema aqui, mas agora está tranquilo. Que ótimo, seja muito bem-vinda aqui ao Instagram do CRP03. Que alegria para a gente poder ter você aqui nesse espaço. Após um dia tão significativo, não é? A luta que a gente tem constantemente pelo bem viver dos povos indígenas, mas ontem foi uma data significativa para a gente. Parabéns pelo Dia da Cultura Indígena, parabéns por esse dia de visibilidade. E tá com você a fala. Seja muito bem-vinda. O que precisar, conte comigo. Eu vou ficar aqui anotando as perguntas que o pessoal vai mandando. Aí Pronto. você decide se quer um bloco de perguntas ou se vai seguir na sua fala direta, certo? Eu Conte. acho que seria bom iniciar e aí a gente para poder estar conversando, que eu acho que é mais tranquilo, né? Até para as pessoas poderem esclarecer melhor suas dúvidas. Eu acho que é mais tranquilo. Pode ser Perfeito. assim? Então Perfeito. todo mundo me ouve aí? Sim, sim. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer poder estar participando dessa live, né, com vocês. Essa nova tecnologia que a gente está aí tentando utilizar todos os dias agora nesse período de pandemia, mas que não serve só apenas para a gente estar ouvindo música, vendo shows, mas também tendo, né, essa troca de conhecimento e esse bate-papo mesmo. Então, eu vou estar conversando hoje, né, dialogando um pouquinho com vocês sobre a cultura indígena, né, na nossa contemporaneidade. Vamos estar construindo e desconstruindo alguns conhecimentos. E aí eu vou estar começando com o que você falou sobre a data de ontem. E a data de ontem, né, o dia 19 de abril, para mim tem um significado um pouco diferente. É um período assim, de abril é um período de reflexão, né? Um período que a gente faz reflexões em relação às nossas
lutas, né, as nossas demandas que nós temos todos os dias, né, que os povos indígenas têm. Então, não tem nada para se comemorar, né, infelizmente. Eu não recebo parabéns, eu agradeço, explico cautelosamente que a gente não recebe parabéns e a gente precisa muito desse apoio o ano inteiro, né? A gente não precisa só no mês de abril ou nessa data que acaba sendo uma data muito folclórica, né? Uma data que reforça o preconceito. E a gente precisa estar desconstruindo isso, né? Tentando refletir sobre essa data, né? Saber que existe muita luta ainda, poucos avanços, e que a gente precisa de apoio constantemente. Então, para a gente falar sobre a cultura indígena, hoje, né, na nossa contemporaneidade, é preciso a gente dizer que somos mais de 600 mil indígenas, né? Somos indígenas que estamos nas aldeias, fora das aldeias, indígenas isolados ou não, né? De recém-contato também temos. Indígenas que estão nas universidades, indígenas que estão na escola, que estão cotidianamente na nossa rotina, né? Indígenas que são enfermeiros, que são médicos, que são biólogos, e etc. Mas a gente precisa desmistificar e dizer que nós estamos em todos esses passos, né? Seja na Amazônia ou seja na Caatinga, porque aqui nós temos muitos indígenas no Nordeste, só na Bahia somos mais de 22 povos, né? Esses povos que são, na verdade, muito diversificados. Quando a gente fala da cultura indígena, a gente precisa esclarecer, né, que a nossa cultura ela é muito, muito diversificada. E não há nenhum adjetivo que possa definir a nossa cultura porque são muitas especificidades de cada povo, independente da sua região. Então, o povo do Nordeste, o povo da Amazônia, o povo da Bahia, o povo do só no sul a gente já tem diferenças, tanto no norte da Bahia quanto no sul da Bahia. Imagina só os 700 mil indígenas e os 460 povos, que são 460 etnias. Imagine só cada característica desse povo, né? Cada luta, cada costume, cada hábito. Então, não tem como a gente definir. E o que acontece muito hoje em dia, e que se perdura desde 1500, alguém está falando que meu áudio está ruim. Deu uma baixada mesmo, deu uma diminuída. Eu achei que tinha sido por causa de eu ter colocado o fone, mas não. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Às vezes a posição do celular abafando o microfone deu uma melhorada. Melhorou? Perfeito, obrigado. Tá melhor? Perfeito. Quando tiver ruim, vocês falam. Eu não estou escutando ruído. Está com ruído. Será que é minha internet ou é de vocês? Não estou escutando ruído, não. Deixa eu tentar. Você tem um fone de ouvido fácil? Tem, só um minuto. Só um instante, pessoal. Acho que vai ajudar o fone. Tirar esse fio aqui da frente. Ficou mais alto. Se tiver E aí, tá bom? Para mim tá perfeito. Se por acaso tiver algum problema, eu te aviso. Aí vocês falam. Então, pronto. Continuando, né? Então, o que acontece muito ainda no nosso cotidiano, né? É que as pessoas têm uma visão muito folclórica ainda da cultura indígena. E, justamente, né? Esse 19 de abril aí, ele acaba fortalecendo o preconceito, o racismo, porque as pessoas desconhecem o que realmente acontece e como realmente é a nossa cultura. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm um conceito generalizado, né? Acha que os indígenas são todos iguais. Todos os indígenas estão na Amazônia, todos os indígenas eles vivem daquela forma, e não é bem assim. Então, é preciso que a gente esclareça que essa diversidade, né, da cultura indígena ela é muito grande e ela é ampla de tal forma que a gente não tem como definir, né, um ser só e um estereótipo. Então, muitas vezes, as pessoas procuram
nos indígenas esse estereótipo, né? O estereótipo daquele cabelo, daquela cor, daquele modo de viver, e muitas vezes não encontram, né? Principalmente aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste, onde as violências, né, foram tantas e ainda estão sendo. Violências essas dos corpos das mulheres indígenas, dos homens, das crianças, né? Todas essas violências, elas culminam para a definição do contexto de um povo. Então, muitos povos, né, tiveram essas violências e sua vida influenciada principalmente por conta disso. É o caso da miscigenação. A miscigenação ela acontece tanto na questão violenta, né, nos casos que existiram de muita violência sexual, violência dos corpos das mulheres indígenas, mas também das relações interpessoais que essas pessoas têm. Então, você não deixa de ser indígena por ter uma característica, um fenótipo diferente daquilo que essas pessoas que não conhecem querem encontrar. E muitas vezes as pessoas se decepcionam porque não encontram esse estereótipo engessado. Então a gente precisa estar desconstruindo isso. Infelizmente, né, os educadores, muitos educadores ainda reproduzem, né, essa questão da cultura de uma forma muito antiga, do passado, uma forma romantizada. E aí folcloriza tudo. Ao invés de mostrar realmente o que é que acontece hoje, de mostrar as etnias que nós temos, né, as suas especificidades, os seus hábitos, né? Nem todo indígena ele vai estar com seu cocá na cabeça, né, dançando toré, nem vai estar no shopping ou vai estar, enfim, nos lugares. Se ele quiser estar, ele vai estar com todos os seus artesanatos. Mas se ele não quiser também, ele não vai estar, ele vai ser livre para poder estar exercendo a sua identidade étnica sempre, e a gente não se define pelo estereótipo, né? A cultura indígena ela se define por uma enorme soma de fatores. Então, é a oralidade, é o aprendizado, é a origem do seu povo, é a história do seu povo, né? Saber que você é reconhecido pelo seu povo como indígena. E outra coisa também é a questão das palavras, né? Muitas vezes eu preciso estar corrigindo, porque eu não gosto de utilizar a palavra índio, e muitas vezes as pessoas repetem isso, né? Fala índio, fala tribo, não fala povo. E eu acho que cautelosamente a gente pode estar, sim, desconstruindo essas informações, esses conceitos. E aí alguém pode me questionar, mas é porque você não gosta da palavra índio? A palavra índio ela tem um conceito justamente muito romantizado. Tem um conceito que ele fragiliza a nossa diversidade. Ele traz um conceito ruim, um conceito de pessoas que foram encontradas naquele território, fala como se fosse realmente um apelido, né? Porque foi um apelido que os invasores, naquele período, nos deram. E a palavra indígena, ela já tem um conceito muito mais amplo, né? É uma palavra que diz de onde você é. O indígena é daquele lugar, então, pertencente a tal lugar. É isso o conceito da palavra indígena. Então, ele fala muito mais. E muito mais do que essas duas palavras é quando você identifica aquela pessoa pelo povo. Então, as pessoas, a maioria me conhece como um Destuxá, né? E sabe que o meu povo é esse, é o qual eu pertenço, assim como os outros povos da Bahia, né? Cada um tem, né, suas características, seus hábitos, e a gente não pode estar julgando ou generalizando, né? Conceituando apenas em um estereótipo aquela cultura. A mídia, infelizmente, mostra muito só os povos da Amazônia. E a gente sabe que não é assim, né? Nós estamos aí ocupando os espaços, estamos nas universidades, como eu falei, estamos no dia a dia, no cotidiano, atendendo pessoas não indígenas, atendendo pessoas indígenas, né? Quem trabalha na saúde e na educação, enfim. Seja lá qual setor for, você pode se deparar, sim, com um indígena que vai estar ali, fora da aldeia, mas que ele pertence a um povo, né? E que ele não vai deixar de ser indígena por isso. Vou estar agora parando um pouquinho. Você quer fazer uma parada para a gente falar sobre algum questionamento ou pode continuar? Pode continuar, pode seguir. Aí depois a gente faz as perguntas, certo? Certo, pronto. Então, a partir desse conceito, né, que as pessoas têm erroneamente,
é o que precisa ser desconstruído. Porque a nossa sociedade ela tem um conceito, né, que é esse conceito colonial ainda. Então, quando a gente descoloniza esses pensamentos, quando a gente começa a dialogar com espaços como esse, ou rodas de conversa, sobre a nossa cultura, né, principalmente aqui do povo no Nordeste, isso acaba ampliando a reflexão. Então, as pessoas acabam tendo um olhar mais amplo para a cultura. Então, buscam saber quais são as culturas do seu município, né, da sua região, e a partir daí elas começam a construir um novo conceito, né? Outra coisa também que as pessoas desconhecem são os autores indígenas, né? Tem aí a literatura indígena, tem autores que são indígenas, doutores, mestrandos, mestres, né? E que podem estar também ajudando através de suas publicações a ampliar esse conceito, né? Sobre a partir da nossa cultura, sobre a cultura indígena de uma forma contemporânea, né? Então, falar na cultura indígena mesmo é falar na diversidade, é dizer que a gente precisa realmente estar ampliando esses conceitos, né? Que a partir do julgamento, quando você não conhece, você acaba sendo desrespeitoso, né, com essa pessoa. Então, o que eu deixo aqui, né, para a gente é uma reflexão para aqueles que não conhecem, conhecer mais a história dos seus povos que pertencem aos municípios que vocês moram, né? Isso é respeito, é você conhecer a cultura daquela população ali, né? Tem cidades que com certeza tem indígenas aí, as pessoas não sabem, porque muitas vezes eu já fui questionada se existia indígena na Bahia, né? Na universidade muito preconceito existe ainda, né? Por conta desse estereótipo, e outras pessoas já também sofreram, né, esses preconceitos e ainda hoje existe muito. Então a gente precisa, dentro das aldeias também, estar fortalecendo com o nosso povo, né, através das articulações com outros povos, através do movimento indígena, está ampliando essa reflexão para os não indígenas. E aí eu finalizo, né, dizendo que a gente precisa estar realmente esclarecendo essas questões, procurando mesmo saber, conhecer, né, as culturas, né, de cada povo, de cada etnia. Conhecer a cultura de cada etnia é você entender um pouco da história daquele grupo, né, daquele povo. Como é a organização desse povo, né, por conta de algumas violências, como foi que se organizou essa população em determinado território, por conta de várias violências também. Hoje a gente sabe que existe ainda muita falha do governo, muitas questões territoriais, conflitos nas terras ainda, muitas mortes, né? E a mídia não mostra, então não dá visibilidade. Então essas coisas que acontecem, elas ficam abafadas de tal forma que as pessoas não conseguem enxergar o que realmente acontece diariamente, né? No cotidiano da nossa cultura, dos nossos povos. Então, para finalizar, Luan, a nossa cultura, ela é dessa forma. A palavra que consegue chegar perto da definição, eu acho que é a diversidade, né? Quando se tem essa diversidade cultural, não tem como definir em um estereótipo, né, em uma palavra, a cultura indígena como um todo. Perfeito. Temos alguns questionamentos desde aqui. Que Pode rica questionar. poder ouvir essas afirmações de você, não é? Sobre essas questões. Nos documentos da psicologia, a gente fala hoje muito sobre visibilidade dos povos indígenas, assim como você traz na sua fala, né? Tipo, ontem a gente buscou, enquanto sistema, fazer publicações pela data, não é? Mas é importante ter esse olhar que muitas vezes a gente que está internamente no sistema não se dá conta. Que rico para a Sim, gente ter você aqui para trazer eu esses agradeço. atravessamentos, esses apontamentos que são necessários para as nossas práticas, não é? Sim, com Então, o certeza. pessoal está aqui elogiando a sua fala, que você é maravilhosa, tem algumas e alguns também Ah, elogios obrigada. direcionados também ao CRP pela possibilidade de trazer você para conversar com a gente.
Para quem está chegando agora, a Deise ela é enfermeira e mulher indígena. E ela atua no DSEI, né? O Distrito Dissei. DSEI. É o Distrito Sanitário voltado para a saúde da população indígena. E aí a Drica traz um questionamento que super válido, né? Gostaria de saber qual a maneira de apoiar as pautas indígenas nesse mês de abril, sem estar reforçando o preconceito contra os povos indígenas. Ave Maria, existem várias opções aí. Principalmente, né? Não está reforçando o estereótipo, né? Pegando seus alunos e, se for uma parte de educação, né? Se for em relação à educação, crianças, enfim, adultos. Sim, Não pegar essas pessoas e fazer cocário de papelão, nada disso. Convide um indígena para poder estar dialogando, né? Esclarecendo, falando da cultura dele, falando do povo dele, do que realmente acontece, do que realmente é a cultura hoje. Né? Porque hoje em dia ainda os educadores fazem essa retrospectiva, eles falam lá de 1500, sim, romantizam, folcloriza e não mostra o que realmente acontece, o que realmente é. Então, uma forma de apoiar é isso, é você convidar um indígena para estar dialogando, né, fazendo rodas de conversa, né? É você evitar dar parabéns e homenagear essa data, porque essa data não significa muito, não significa nada, né? Na verdade, é mais um mês de resistência mesmo para a gente estar refletindo e fazendo com que as pessoas se questionem, né? Se realmente deve dar parabéns. Porque a gente não tem muito o que comemorar ainda, né? A gente já teve alguns avanços, mas eu acredito que ainda sejam poucos. Todas as perdas que aconteceram, né, até hoje, dos nossos povos, elas nunca vão ser reparadas, né? Então, assim, é uma dívida histórica e que está aí para todos os dias, quem puder, né, respeitar, né, essa cultura, ouvir, aprender, né? O principal de tudo, eu acho que é o respeito. A partir do momento que você tem respeito, que você não julga e que você sim. conhece, né, as etnias, principalmente da sua região, você vai ter com certeza um olhar ampliado e você vai entender de que forma é essa cultura. Então, a forma de apoiar é isso. É você primeiro conhecer e aí convidar, se possível, alguém que possa estar dialogando, algum indígena que possa estar dialogando sobre, né, essa nossa questão. Perfeito. Aí o gancho segue na pergunta, não é? Que a gente poderia ver como reforçar, você já trouxe na sua fala, mas é que é aquilo que a gente lembra das nossas matrizes curriculares, né? Do ensino fundamental, principalmente. Né? Como seria a Uhum. maneira de dialogar com as crianças sem reforçar o preconceito? Você já falou, mas se puder aprofundar um pouco mais. Então, nós temos a Lei 11.645 de 2008, né? Essa lei é uma lei que é da educação e ela traz a discussão, né, da cultura indígena e dos povos negros, né, da população negra para os currículos das escolas, né? Então, através dessa lei, ela traz também todo o desdobramento do que pode ser refletido, né, debatido em sala de aula, toda a ementa. E outra coisa também importante é a questão dos artigos, né, de pesquisadores indígenas que trazem também esses questionamentos. Com as crianças, eu acho que a roda de conversa mostrar o que realmente as imagens dos povos, né, hoje, em sua diversidade, cada um de uma forma, né, tanto os povos da Amazônia, Nordeste, Bahia, enfim, de todas as regiões, porque assim eles vão conhecer a diversificação, né, da cultura e não vai ver somente em um estereótipo, em uma imagem, o que é a cultura. Eles vão ter uma opção ampla para poder estar conhecendo, né? Então, para a criança, eu acho que é uma forma lúdica através das imagens e através mesmo desses indígenas que podem estar presentes. Perfeito. Aí, PC Fábio Sobral, sempre admirei os povos indígenas pela sua organização, a luta, o enfrentamento. O que vocês podem falar sobre a organização nos dias atuais?
Então, nos dias atuais existe o movimento, né? O movimento das populações indígenas e existe os movimentos, eles estão agrupados por regiões. E esses indígenas, esses líderes, muitas lideranças profissionais, eles fazem os encontros, né, para estarem debatendo. Tem também o Conselho de Saúde, que está participando do conselho, por exemplo, o Conselho de Saúde local das aldeias está participando do Conselho de Saúde dos municípios, né, para poder estar levando as demandas. Essas organizações, elas se dão através dos grupos, né, desses grupos mais específicos que são de todas as regiões. Tem o ATL, que não aconteceu esse ano, que é o Acampamento Terra Livre, que a gente também faz esses debates. Debates, né, dessas questões, tanto territoriais como de saúde e educação, todas essas questões com vários povos indígenas de todos os territórios. Então, esse é um espaço que todas as organizações e as articulações, elas estão presentes para poder estar dialogando, né, dialogando com o governo, dialogando com ONGs, né, para poder estar fortalecendo a luta. Perfeito. Aí, parabéns, discussão super necessária, não é? E aí também outros comentários elogiando, né, por essa oportunidade de estarmos dialogando essa pauta tão necessária e tão atual. Aí o Álvaro Palha traz a seguinte questão: debate potente, sempre enriquecedor ouvir lideranças indígenas. A força do povo Tuxá. Foi a afirmação de Álvaro. E aí, Obrigada, quer falar sobre Álvaro. isso? Então, eu agradeço. Realmente é importante mesmo esses espaços, né? A gente poder estar dialogando. Eu não sou liderança, não, viu? Eu sou simplesmente aí uma profissional militante, né, da área de saúde, mas que traz as suas questões do nosso território e sempre que puder eu vou estar na militância e tentando debater, e tentando refletir, né, pedindo para que as pessoas também possam dialogar, ocupando esses espaços, né, porque a gente precisa estar ocupando esses espaços e tentando ampliar essa conversa sempre. Então, obrigada aí, Álvaro, pelo carinho. Perfeito. Importante ressaltar que é uma pesquisadora, não é? Agora no mestrado de saúde da população negra e indígena da UFRB, não é? Então, Pois é. novas profissões. Com certeza, né? Novos espaços, né, para a gente poder estar dialogando. Espero que assim que esse período passar, esse período de pandemia, aí a gente possa estar já iniciando essas aulas, para que a gente possa estar levando também nossos questionamentos, né, para esse mestrado e ver como é que a gente pode estar caminhando em parceria, fortalecendo, né, esses debates. Perfeito. Aí deixaram aqui, me parece uma afirmação. Deis, apesar de sim não podermos definir a cultura indígena de um modo único devido à diversidade, tanto estudado e visto a um padrão que nem parece comum, a valorização da natureza. Isso me fez pensar nos impactos positivos da saúde mental do contato com a natureza. Quer falar algo nesse sentido? Eu achei um pouco confusa a pergunta, mas Sim. eu vou tentar esclarecer até onde eu puder. Se eu não esclarecer, a pessoa pode perguntar novamente ou tentar esclarecer um pouquinho melhor o questionamento. Mas a pergunta foi relacionada ao respeito com o meio ambiente? A pessoa finalizou assim, isso me faz pensar, não é a questão, ela falou da diversidade, não falar de singular, mas ao mesmo tempo ela trouxe uma questão que parece singular, que isso me faz pensar nos impactos positivos à saúde mental do contato com a natureza. Então, impactos positivos são aqueles onde tem, né, essa relação, sim, com o meio ambiente, com a natureza, mas tem também impactos negativos, né? Trouxeram também impactos negativos a partir do momento que você não tem o seu território, porque a questão da relação do território, né, é muito mais, é saúde, é muito mais do que simplesmente uma extensão de terra, né? Tem toda uma questão de espiritualidade, tem toda uma questão mesmo de respeito, né? Então, a questão da espiritualidade com o território é saúde,
né? É saúde mental também. E visto que a gente não tem ainda essa demarcação das terras, acaba também influenciando na nossa saúde, porque muitos já morreram, muitos estão aí tentando conseguir, né, os nossos povos, essa demarcação, nunca vai ser ressarcido. E essa influência da natureza também recai quando o povo ele é retirado do seu território, né? Com certeza influencia aí várias questões de saúde e que adoece, né? É uma questão de saúde e doença e que reflete no cotidiano dessas pessoas. Eu não sei se eu consegui responder a questão dessa pessoa, mas eu estou aí à disposição. Perfeito. O que me fez pensar foi a gente poder, se você puder falar, não é? Eu lembro da última vez que eu fui para o encontro no DICEI, não é? E você estava apresentando, né, sobre as portarias, né? O quanto é antiga a portaria voltada à saúde e o quanto a gente discute muito hoje sobre o bem viver dos povos indígenas, que inclusive Sim. tem ligação com a sua fala agora. Você poderia fazer um resumo do que seria o bem viver dos povos indígenas, falar sobre essas normativas? Então, a partir da Política Nacional de Saúde Indígena, né, tem uma diretriz que ela traz, e ela é uma das principais diretrizes, que é mesmo a questão do fortalecimento da medicina tradicional, né? E no nosso cotidiano é importante que isso aconteça, né? É tanto que a gente tem aí no DICEI, e eu acredito que em outros DICEIs também tenham, um grupo, né, de trabalho de medicina tradicional que vem justamente para tentar fortalecer esses saberes tradicionais, né? E a Política Nacional de Saúde Indígena, ela traz isso. Ela traz que é necessário ter esse fortalecimento da cultura para que os povos eles possam realmente estar vivendo o que se chama de saúde para a gente, que é todos os determinantes sociais eles poderem estar em equilíbrio, né? É você ter sua terra, é você poder não só plantar, mas é cultivar ali a sua espiritualidade, seus rituais, é você poder utilizar de suas tecnologias naturais, né? Poder você usar o remédio, né? A farmacologia, mas também você utilizar o que você acredita, né? Que são os chás, que são as ervas, né? Que são os rituais, né? Através da cultura de cada povo, porque cada um tem uma especificidade de tipo de ritual, né? E esse bem viver é um resumo de todos esses fatores, né? É você ter ali o seu rio saudável, é você não só pescar, mas também ter como lazer, é você ter uma tranquilidade e você poder saber que o seu entendimento de saúde está sendo respeitado, né? Porque ainda existem muitos locais, né, muitas aldeias que têm a utilização, né, da farmacologia, da medicação, de uma forma muito maçante. Já tem outras que não, que é um pouco mais leve, que essas pessoas elas conseguem utilizar mais esses recursos naturais, né, essa medicina tradicional. E uma das coisas importantes também que a gente traz na política é que os profissionais que trabalham, né, na saúde indígena, eles possam respeitar isso, né? Eles possam fortalecer, mas também entender que a gente pode andar em equilíbrio, né? Tanto a medicina ocidental quanto a medicina tradicional possa estar ali em equilíbrio e que haja o respeito, porque através do respeito é que a gente consegue caminhar junto, né? Então, é respeitar os cuidadores tradicionais, é tentar dialogar com eles, porque tem indígenas que querem ser acompanhados pelo médico da equipe, mas também querem estar sendo acompanhados por seus cuidadores tradicionais. E é preciso que se respeite isso, né? Então, o BIV é isso, é você poder ser respeitado no seu conhecimento, né? Nos seus saberes, no que você entende por saúde e o que você entende por doença. Feito. A Raquel traz a seguinte questão: resistir é existir. Isso Aí mesmo. tem um comentário, né? Por mais lives com ela, muito aprendizado e algumas palmas. Aí o Álvaro faz Obrigada. o seguinte questionamento. E aí eu estendo também algo a dizer para as psicólogas e psicólogos da Bahia? Ah!
Olha, é algo para dizer para os psicólogos e psicólogas. Eu acho que sempre há algo para a gente dizer, né? Primeiro dizer que eu parabenizo a iniciativa do CRP de poder estar dialogando, principalmente quando o psicólogo Álvaro ele pôde trazer isso para o distrito, né? E aí a Adriana, agora psicóloga do UTC, ela dá continuidade, né? Esse fortalecimento do conselho, né? Tá entendendo, tá trazendo essas demandas. Então, eu parabenizo os psicólogos, peço também que possam estar, né, fazendo essas leituras, conversando mais sobre essas questões, como vocês estão fazendo aqui hoje, né? A gente está fazendo aqui hoje, para fortalecer, não só os psicólogos, né? Todas as outras profissões. Eu tenho uma missão aí que é estar fazendo esse contato agora, esse ano, com o Conselho de Enfermagem, para a gente também estar fortalecendo, né? Então, para os profissionais de psicologia, eu parabenizo pela iniciativa e sempre vou estar à disposição. Acho bem importante conhecer, né, essa questão do bem viver, que vocês podem estar também, né, fazendo essas leituras, fortalecendo esse conhecimento, né, trazendo também os questionamentos, porque cada vez mais, quando a gente começa a dialogar, a gente esclarece, né, várias questões e constrói também outras. É um processo de conhecimento mesmo. Perfeito. Aí a Suelen, ela traz a seguinte questão, né? Parabéns em convidar uma pessoa tão engajada na luta dos povos indígenas, pelos povos indígenas, para dialogar conosco. E aí a Drica acrescenta, né? Uma militante guerreira que no seu dia a dia vem lutando para descolonizar os pensamentos. Com certeza, viu? Eu acho que é uma missão constante que nós temos, né? Como indígenas, a gente acaba tentando, muitas vezes, dialogar com as pessoas do nosso cotidiano, seja com um profissional de saúde, da sua rotina de trabalho, seja em uma instituição, né? Seja nas secretarias de saúde, que muitas vezes a gente vai para dialogar e tem muito racismo institucional, e as pessoas não entendem, os gestores não entendem, né, o que é a Política Nacional de Saúde Indígena. E a gente precisa desmiuçar e dizer que é um direito, e dizer que os indígenas estão ali, né, e são munícipes e votam, e também precisam da atenção da saúde dos municípios. Não é só a Secretaria Especial de Saúde Indígena que oferece, né, a saúde básica. Todo o município deve, né, fazer isso, porque é direito do indígena ele ser atendido ou não na sua aldeia, ele ser atendido fora da aldeia, e também as questões institucionais, né, que a gente acaba tentando dialogar muito com as instituições que possam saber acolher, né, esse indígena, que possam acolher na sua especificidade, porque tem indígenas que vão estar bem naquele ambiente e tem indígenas que não, que vão questionar porque não contempla a sua especificidade, seu costume. Então, é preciso ainda essa discussão em todas as instituições, não só instituições de saúde, né? Porque eu venho da universidade pública e eu venho da UFES e muito vivi lá essas questões de preconceito, né? Essas questões onde os professores, eles falam das suas características, falam do seu sotaque, né, fala da sua religião, fala da sua região, né, não conhecem, acabam sendo preconceituosos. Então, isso ainda existe muito. Lógico que a gente sabe que, hoje em dia, há muitos estudantes indígenas nas universidades, né? Nós estamos ocupando todos os espaços e é preciso que isso aconteça mesmo, é preciso que sempre a gente possa estar nesses espaços. E é um direito. Então, a partir dessa ocupação de espaços, dizendo assim, a gente pode estar levando a discussão para a universidade também, e que esses profissionais que a gente possa dialogar nas universidades sejam, esses estudantes que a gente possa dialogar nas universidades, sejam futuros profissionais que a gente encontre nas instituições e que eles tenham esse olhar ampliado, né? Porque mais do que você saber acolher uma pessoa, é você realmente conhecer e ter respeito sobre aquela cultura. Então, eu acho que é uma missão do meu cotidiano mesmo, e que várias outras indígenas também estão aí na luta, existem lideranças femininas aí
jovens, né? Existem lideranças mais velhas, alguns idosos, mas os jovens estão aí presentes, né? Estão nas universidades, nas escolas. Esses estudantes indígenas, eles são o orgulho do seu povo, né? Porque é uma forma de resistência. Então, é preciso que a gente continue, sempre que a gente puder, a gente continue, lute e dialogue, né, sobre essas questões. E que seja sempre algo muito amplo, né, algo muito construtivo. Que mesmo que a gente não consiga esclarecer tudo em uma live dessa, a gente possa, de alguma forma, plantar aí uma semente para uma possível reflexão, né, dessas pessoas. Perfeito. Então, existem alguns elogios a mais aqui para você. Parabéns pela sua fala. Parabéns, guerreira indígena. A gente vai encerrar o bloco de perguntas, tá, gente? Obrigada, obrigada. E aí temos algumas perguntas aqui ainda, não é? Pediram para você falar um pouco sobre essa sua missão de descolonizar esses pensamentos, né? Principalmente no... Olha, quando eu falo missão, eu digo que é uma inquietação, né? Uma inquietação que, como eu tenho uma opinião e uma ótica diferente em relação a essas coisas, eu defendo. Então, se eu tiver em algum espaço e que eu veja que há preconceito, que eu veja que as pessoas estão tendo, né, um discurso muito limitado, um discurso que não cabe na caixinha, um discurso que fortaleça o ódio, fortaleça o preconceito, eu vou tentar desconstruir. Então, eu vou tentar desconstruir com cautela, vou tentar desconstruir explicando, né? Eu acho que quando a gente consegue dialogar, a gente acaba tentando desmistificar essas questões, né? Quando a gente fala em descolonizar, né, é algo muito dito por alguns autores e algumas lideranças, né, indígenas aí de todo o Brasil, é mesmo desconstruir essa concepção colonial, né? Essa concepção do passado que as pessoas têm, né? Essa questão de chamar ainda os povos de tribo, né? O que a gente não é e que muitas vezes as pessoas chamam de tribo, e a palavra tribo é uma palavra que ela traz um preconceito, porque é como se você tivesse naquele passado e você fosse servir, né, aqueles senhores. É algo muito pejorativo. E a palavra povo não, a palavra povo é uma palavra mais plural, né? Que ela traz mesmo essa questão de coletivo, essa questão, né, de pessoas aí que têm suas lutas, que têm suas questões e que não servem a ninguém, que são autônomos, né? Que têm suas organizações políticas, né? E que fazem aí o seu cotidiano cada vez melhor através dessas lutas. Então, é mesmo mostrar que os povos indígenas têm autonomia, né? A gente sabe que cada ano que se passa a gente trava uma luta contra várias questões, né? E esse período aí a gente sabe que existe, né? Uma questão do governo, uma questão de política, que é um desafio, né? É um desafio assim que vem mesmo para dizer que quer fazer com que o genocídio ele prevaleça, né? Não vou dizer nem que ele aconteça, porque ele vem acontecendo há muito tempo, mas é um desafio. Então a gente precisa realmente resistir, todos os dias existir, resistir e descolonizar. Perfeito. E aí tem só algumas falas, não é? Agora acabaram os blocos da pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta depois, se não for respondida, pode passar um e-mail para a gente, para o CRP, que a gente dá os direcionamentos. Lembrando, gente, que essa Ótimo. live ela vai para o YouTube, não é? Para o nosso canal e fica lá para quem quiser acessar depois, certo? E semana que vem, na segunda-feira, vamos ter a sua prima aqui, né, Anitta Tuxá, para falar sobre esse processo. A gente continua nesse debate plural, não é? Maravilha, maravilha, Anitta. A gente vai falar sobre essa questão da pluralidade das mulheres, não é, indígenas, em diálogo com a pluralidade da psicologia. Então, esse diálogo que a gente precisa ter, muito por essa questão,
essa questão de articular para além do mês de abril, não é? Sim, Enquanto Comissão de Direitos Humanos, não é? A gente está a mais... Porque a gente começou a gestão oficialmente em setembro, essa nova gestão. Quase no último dia de setembro, vamos dizer assim, que outubro começou. Então a gente teve que organizar alguns aspectos. A partir de janeiro a gente conseguiu contato com a Adriana e com a Noélia, e que elas agora estão sendo convidadas também a vir movimentar a Comissão de Direitos Humanos, para que a gente tenha importante. diálogos como esse constantemente o ano inteiro. Não pode ser Pronto, algo só de abril. maravilhoso. Maravilhoso, isso mesmo. E Então fortalecer. a gente quer agradecer principalmente a sua acolhida ao nosso convite, as ricas discussões que você fez hoje aqui, que nos atravessaram nas nossas práticas profissionais. A fala de uma enfermeira, mulher indígena, que esse lugar de fala tem que estar registrado, né? É muito importante Verdade. que você possa votar em muitos outros eventos e que possa Ah, ser presencial para a gente, né? Porque agora a gente está numa série de lives por causa da pandemia, mas em breve estaremos juntas e juntos. é Né? Então, verdade. vários parabéns para você aqui. Aí eu deixo para a sua fala Obrigada. final. Pronto. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui nesse espaço com você, Luan, e com todos que estão acompanhando, né? Que a gente possa ter mais espaços como esse. Essa nova tecnologia de live é necessária, né, nesse momento. Mas a gente precisa fortalecer, né? Se é essa tecnologia que a gente tem, então vamos utilizar essa tecnologia para dialogar, vamos fortalecer esse bate-papo, que é sempre construtivo, é sempre rico, é sempre uma troca mesmo, eu acho, de experiências. E também dessa reflexão, né, que eu falo, que mesmo que a gente não contemple tudo em um espaço de tempo muito curto, que é a live, né, que a gente possa, pelo menos, deixar aí a reflexão para que as pessoas possam pensar de fato melhor, né, o que é a cultura indígena, o que é a cultura hoje, como é que ela se estabelece no seu dia a dia, quem são essas pessoas, né, que estão aí no nosso cotidiano, tentar realizar essa reflexão para poder respeitar, porque eu acho que ainda falta muito respeito, né, ainda falta muito respeito para a gente poder estar estabelecendo essas relações. Então, a partir disso, dessa reflexão, eu acho que essas pessoas elas podem mudar suas atitudes, né? Mudar seu acolhimento, né? Dessas pessoas nas instituições, se relacionar com essas pessoas, né? De fato, que possam entender as suas especificidades, não julgar o estereótipo, né? Porque nem sempre você vai encontrar Deisiane com os seus artesanatos. Eu posso estar sem os meus artesanatos e não vou deixar de ser indígena, né? Você vai encontrar outros indígenas por aí e nem sempre a gente precisa estar com nossos artesanatos, a gente está quando a gente quer, né? Enfim, nem sempre você vai chegar numa aldeia e as pessoas vão estar dançando toré. Então, nós temos um nosso cotidiano, né? E cada um com suas especificidades, cada povo, né? Com seus hábitos. E a nossa cultura, ela precisa e é sempre algo para ser fortalecido. Então, a gente sempre tenta fortalecer, né? Se orgulhar do povo que a gente vem, né? Do povo que eu pertenço, que é o povo Tuxá. E é isso. Eu estou aqui à disposição, né? Sempre que possível a gente pode estar sim dialogando, que na próxima vez a gente possa estar aí presentes, fazendo uma roda de conversa, né? Também vai ser ótimo. Então, agradeço, obrigada, viu, a oportunidade. Perfeito, obrigado a nós. Eu queria só dizer para o pessoal, psicólogas e psicólogos, estudantes de psicologia, que se vocês jogarem no Google, né, psicologia e povos indígenas, vocês vão ver CRP, ou CFP, vocês vão ver vários materiais voltados a essas discussões, né, que o Sistema Conselhos produziu aí durante esses anos. Que bom. Lógico que constantemente a gente precisa de Legal. atualizações, não é? Novas, Uhum. novas referências técnicas e seguiremos nessa luta, né? Psicólogas em movimento pelo bem viver dos povos indígenas. Deis, Com muito obrigado certeza. pela sua presença, por novos Obrigada, e eu que potentes agradeço. encontros como esse.
Até a Eu que próxima, viu? Obrigado, agradeço. obrigado também a todas e todos, gente, que acompanharam a nossa live. Estaremos juntas e juntos Isso. em breve. Bom, Obrigada, pessoal, pessoal. só Um acompanhando abraço. com orgulho, Tuxá com orgulho. Tem alguns comentários Ah, aí eu direcionados. quero mandar um abraço, é porque eu não tô vendo aqui, né? Eu não consigo ver, só se eu voltar. Mas eu quero agradecer, né? As pessoas que eu já conheço, que conseguiram acompanhar essa live, aos meus parentes aí, Tuxá, um abraço enorme. Tô morrendo de saudade lá do meu povo. Aos colegas de trabalho, né? E a todas as outras pessoas que puderam estar aí, algumas pessoas da minha família, eu tô vendo que estão por aí. Todas as pessoas que puderam acompanhar esse momento, né? Amigos. Então, um abraço, obrigada pelo respeito, pela oportunidade de poder vocês estarem aqui comigo hoje, né? Ouvindo um pouquinho do que é a nossa cultura, né, Luan? Então, obrigada. Obrigado a vocês, a todo o povo Tuxá. Um abraço, Isso gente. aí. Ótima noite, viu? Obrigada. Puxar com orgulho.